Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos em mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, que Deus abençoe você e toda a sua família através do estudo da Palavra de Deus. Este programa está sendo transmitido em Recife, região metropolitana, pelo canal 14 e em todo o estado de Pernambuco pelas repetidoras da Rede Brasil. Também pelo Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Compartilhe nossos links com seus amigos e familiares para que mais pessoas sejam alcançadas por esta programação. Hoje estudaremos a 8ª lição com o título Uma Igreja que Enfrenta Seus Problemas. E para comentar esta lição, contamos com a presença do evangelista Sóstenes Pereira, pastor ministro. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. A paz do Senhor, pastor. É uma satisfação estar de volta. Está conosco também o evangelista Alessandro Barreto, pastor irmão Alessandro. Pai do Senhor, pastor Ana Jackson. E o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, pastor irmão Jonas. Pai do Senhor, pastor Ana Jackson. Nesta lição, veremos como a igreja primitiva enfrentou e solucionou conflitos internos. Destacaremos a importância da diaconia no serviço cristão. Elencaremos que a igreja deve equilibrar sua missão espiritual e social, reconhecendo que ambos os aspectos são essenciais e, por fim, refletiremos sobre a importância do serviço cristão e como podemos aplicá-lo em nossa igreja local. Evangelista Sóstenes, você poderia ler, por favor, o texto áureo da semana? Pois bem, pastor. O texto áureo nos diz: Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos capítulo 6, versículo 3. Evangelista Alessandro, a verdade prática da semana, por favor. Pois não. Uma igreja cheia de sabedoria, ou melhor, da sabedoria do Espírito, age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Irmão Jonas, quais os objetivos da lição desta semana? Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, analisar a natureza cultural e social dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Segundo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar as responsabilidades espirituais e sociais. E terceiro e último, aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está em Atos capítulo 6, versículos do 1 ao 7. Acompanhe conosco. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia, e os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica Dominical e nesta oportunidade estudando a lição de número 8, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Semana passada estudamos a lição de número 7, que teve como título Uma Igreja que Não Teme a Perseguição. E naquela lição nós estudamos o texto de Atos capítulo 5, versículo 25 ao 32 e 12, 1 a 5, onde aprendemos sobre a igreja perseguida
as esferas, as duas esferas de perseguição, a esfera da perseguição religiosa e a perseguição política. Nós aprendemos também que, apesar da perseguição, a igreja ela é protegida, e falamos sobre esta proteção. Esta proteção diz respeito à promessa que o Senhor deixou para a sua igreja de que estaria com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos, mas não quer dizer que esta proteção é a isenção da igreja passar pelo martírio. O martírio faz parte da história da igreja, embora nem todas as igrejas possam passar pelo martírio, ou passem pelo martírio. E por fim, nós concluímos falando sobre a igreja destemida, e a igreja destemida é uma igreja que dá testemunho com poder e é uma igreja que é convicta de sua fé. Hoje nós estamos estudando a lição que está tratando uma igreja que enfrenta os seus problemas. Esta lição é uma lição que vai apontar que, apesar do capítulo 2 que nós estudamos, uma igreja que não tinha falta alguma, o amor ele fluía na igreja, havia comunhão, não havia nenhum necessitado entre eles, mas agora esta lição, capítulo 6 do livro de Atos dos Apóstolos, vai nos mostrar de que a igreja, ela é uma igreja também que contém problemas. E os problemas decorrentes desta igreja, descrito, melhor dizendo, neste capítulo, são problemas de ordem teológica, são problemas de ordem sociológica e também problemas de ordem cultural que nós estaremos comentando ao longo do nosso comentário aqui de nossa lição. Evangelista Sóstenes, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Primeiro, parte o princípio, antes de falar de enfrentar os problemas, primeiro parte do princípio de que uma igreja que tem problemas. Primeiro fato, igreja que tem problemas. Então, já vai na contramão daquele desenho romântico de que a igreja é um local de perfeição, onde só há perfeições, não há nenhum problema. Então, o título da lição já parte da pressuposição de que a igreja tem problemas. Só que o tema, ele não só aponta que na igreja física, que é a representação local e temporal da igreja universal, mostra que esta igreja ela enfrenta os seus problemas. Os problemas, eles existem, mas a igreja ela enfrenta esses problemas dentro das prescrições bíblicas, da visão como Deus orientou a sua igreja e os líderes, dentro da principiologia bíblica de como cada problema deveria ser resolvido. Então, esta lição é uma lição que vai tratar também de um grande problema, que é um problema sociológico, e onde é que entra a sociologia neste problema? Aumentou o número de discípulos. Aumentou o número de discípulos. A igreja que estava no status X, ela foi para 2X, 3X, 4X, com a mesma estrutura eclesiástica que ela tinha lá em Atos capítulo 2, que era os 120. E dos 120 você tinha os 12, que Lucas usa esse termo, os 12, só aqui em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Então você tem uma estrutura para uma demanda cada vez mais crescente e não teria outro resultado senão esse resultado que Lucas aqui descreveu, uma igreja que estava com uma estrutura X, mas ela pulou para 3X, e como está em X, a estrutura é para X, ela está em 3X, 4X, 5X, estou só criando aqui um sentido hipotético, então é natural que o problema viesse a aparecer mais cedo ou mais tarde. É sim, pastor. Particularmente para mim, participar de um momento como esse aqui, é um momento especial, estar diante do meu diretor e dos meus professores no seminário de teologia, porque para mim, particularmente, essa sua fala sempre traz um brainstorm, uma explosão na nossa mente, uma tempestade de ideias, porque eu vejo aqui, pastor, algumas coisas interessantes nessa sua fala. Primeiro,
uma oportunidade para refletir na igreja ideal e na igreja real. A igreja ideal é aquela que não tem defeito, né? Assim, no sentido de conflitos, de problemas, de desafios. E esta igreja ideal, que muita gente, especialmente nos tempos atuais, ficam idealizando, né? Ah, essa igreja tem um probleminha ali, outro. Sendo que quando vamos para a Bíblia mostra a igreja real, que enfrenta os conflitos, os desafios, as divergências, as diversidades. Esta é a igreja real. E aí o professor vai ter a oportunidade de refletir sobre esta questão de igreja ideal e a igreja real. A igreja real é o que o nosso pastor sempre costuma dizer. A igreja é uma oficina. Você vem quebrado, vem com algum problema, com alguma dificuldade, e aqui é o lugar de conserto. Então, esta é uma realidade que precisamos pensar. Por outro lado, também, devemos pensar na constituição da igreja, no sentido eclesiológico da palavra. Porque temos a oportunidade de refletir na igreja como organismo, e como organismo, o Senhor mesmo já citou. Lucas narra 120, daqui a pouco ele narra 3.000, daqui a pouco ele narra 5.000 e daqui a pouco ele narra um número incontável. E isto no prazo, dentro de uma cronologia, se a gente puder fazer pelo menos uma base, um prazo de 4 anos, 4 anos e meio, no máximo 5 anos de igreja. Ela tem uma explosão de 120 para mais de 5.000, se tornando um número incontável. E somando aí o que o senhor está falando, lembrando de que a igreja ela cresce geometricamente e a formação de obreiros é aritmeticamente. Enquanto um obreiro é 1 mais 1 mais 1, porque tem um tempo de formação, tudo aí, a igreja é geometricamente, é multiplicação, ela vai se multiplicando literalmente. É por isso que eu digo que o senhor traz um brainstorm para a gente, uma tempestade de ideias, porque aí nós vemos que ela vai se organizando, ela vai se manifestando organicamente. Enquanto ela vai se manifestando organicamente, os números vão surgindo de onde nós não pensamos, mas é o Espírito Santo atuando. Esses homens que receberam a chave da igreja agora têm que organizar. Eles têm que trabalhar na organização, instituindo pessoas com autoridade dentro de critérios para que essa igreja possa ter um mínimo de funcionalidade. Então eu acredito que a lição de hoje nós temos a oportunidade de refletir a igreja ideal, a igreja real, a igreja orgânica e a igreja como organização. E, irmão ministro Alessandro, e uma coisa interessante nesse texto, esse texto ele tem diversas frentes, que poderíamos falar. Tem a questão do serviço diaconal, você tem essa questão do crescimento, o aspecto sociológico, você tem um aspecto cultural, você tem aqui também essa igreja real, a igreja real se contrapondo à igreja ideal. E Atos capítulo 6 mostra que a igreja que está engateando, ela está em formação. Ela está em formação. Ela tinha uma estrutura X, a igreja cresceu, então há uma necessidade de dar uma estruturação, porque eu digo que aqui, Atos, o livro de Atos, é o berçário da igreja. É onde a igreja nasce, onde a igreja se desenvolve, alcança a sua adolescência e a sua maturidade. E a maturidade da igreja surge justamente nos escritos de Paulo, quando Paulo vai escrever e vai dar os princípios administrativos eclesiásticos, até inclusive referente a esse contexto aqui que depois a gente vai comentar. Então, nós temos aqui uma igreja que está em formação e em decorrência disso surge aí uma nova figura, um novo personagem, que são os diáconos, justamente para atender essa demanda da igreja. Sim, pastor, perfeito. Atos capítulo 2, como nós já estudamos, a gente vê ali o nascimento da igreja, e quando olhamos para Atos 2, a única presença de uma liderança efetiva são os apóstolos, que aqui Lucas, como o senhor bem disse, fala dos 12. Além dos apóstolos, temos os discípulos, que estavam ali submetidos à orientação desses líderes. Até então, as coisas funcionavam quase que automaticamente, porque nos capítulos anteriores a gente vê que quando tinha alguma necessidade,
os próprios membros se auto-administravam, vendendo suas propriedades e ajudando um ao outro, né? E os apóstolos mediavam, inclusive, fazendo o recebimento dessas doações e repassando. Só que, como foi bem falado aqui pelos senhores, a coisa foi avolumando. Se foi avolumando, a igreja precisa evoluir, no sentido administrativo da palavra, né? O surgimento dos diáconos, apesar do nome diáconos já aparecer lá nos evangelhos, Jesus é chamado de servo, isso é diácono, né? Não tinha essa formação, essa conotação, por assim dizer, que aparece no capítulo 6. Aqui é algo novo que surge na igreja, um corpo de homens, são 7 homens que vai ser tratado aqui com características específicas, que estarão debaixo da orientação desses apóstolos, né? Então isso se dá por conta da demanda da igreja. Ainda hoje a gente vê que, vez por outra, na igreja, instituição, não organismo no sentido de corpo de Cristo, mas instituição, vez por outra precisa-se, para atender determinada demanda da igreja, criar ou, se não criar, a palavra não seja talvez adequada, mas possibilitar um serviço que não tinha anteriormente. Por exemplo, hoje, olhando para o nosso contexto, a gente vê que na nossa igreja, no decorrer de mais de 100 anos de trabalho aqui no Brasil, funções que agregam ao trabalho da igreja foram surgindo, pessoas que eram necessárias, por exemplo, um superintendente. Hoje o senhor, graças a Deus, é o superintendente das escolas aqui no estado de Pernambuco. Mas há 100 anos atrás, Joel Carlson, no início, não tinha superintendente. Por quê? Porque a igreja estava ainda em formação. Hoje já existem superintendentes, nas filiais existem os supervisores que se submetem à orientação dessa superintendência. Então são trabalhos que vão surgindo à medida que o crescimento ele vai se avolumando. Aqui é a mesma coisa. Antes de Atos 6 não havia necessidade, entre aspas, desses diáconos, porque os apóstolos ainda alcançavam com as suas próprias mãos, por assim dizer, a administração da igreja. Mas a partir daqui, o texto nos diz de que os cristãos iam crescendo, a igreja ia se avolumando, precisava de pessoas para trabalhar. Então, é claro que isso é necessário. Quanto mais trabalho, mais demanda, mais pessoas, não é, pastor? Então, a gente pode dizer, ministro Sóstenes, que do ponto de vista sociológico, essa necessidade ela é crescente. Uhum. Então, como o ministro falou, à medida que a igreja cresce, novas necessidades surgem. Sim. E, embora estas terminologias contemporâneas, nós não estamos falando do ministério pastoral, não estamos falando do presbitério, estamos falando que isso já está referendado, é bíblico, está na Bíblia. Mas, por exemplo, o evangelista trouxe aqui de maneira bem inteligente, trouxe aqui o termo, por exemplo, superintendente, como tem dirigente aqui em Pernambuco, dirigente de campanha evangelizadora, dirigente de círculo de oração. Então, são terminologias, vamos dizer assim, que foram criadas para atender à demanda e do crescimento do trabalho, e não só o crescimento do trabalho, mas a segmentação do trabalho. Você tem, por exemplo, um departamento que trabalha e administra, debaixo da orientação do pastor, o círculo de oração, que é a irmã Judite. Você tem a campanha evangelizadora, você tem a escola dominical, você tem o departamento de família. Então, tudo isso surge justamente por conta dessas transformações sociológicas. Nós estamos falando aqui, não estamos falando aqui de doutrina, não estamos falando aqui de relativismo, de princípios bíblicos, não. Estou falando aqui de estruturas e demandas que vão variar de acordo com o local onde a igreja foi implantada. É sim, pastor. Aproveito até para fazer um merchan aqui da Tia Deb, né? Da nossa escola de teologia aqui em Pernambuco, onde existem 2 disciplinas interessantes ali, que se relaciona bem com esse assunto, estrutura eclesiástica. Isso. E também a disciplina de liderança cristã. Cooperando com os senhores, auxiliando o nosso pastor, na disciplina de liderança cristã, eu fiz um recorte da lição que o nosso pastor deu na escola bíblica de 2005. 2005, o pastor Ailton tratou do tema governo de igreja. E me marcou bastante porque foi o meu primeiro ano na missão e eu faltei a aula da escola bíblica porque era o meu primeiro ano na missão. Mas eu recebi, na época, o DVD e recebi a apostila do nosso pastor
sobre o governo da igreja. E ele vai falando justamente sobre isso, que como Deus delegou a igreja aos apóstolos para que eles pudessem estar contribuindo no governo, ele diz assim, quando se iniciou, Jesus estabeleceu 12 apóstolos. Isso na fala do nosso pastor. E aqui eu estou parafraseando a fala dele. Ele diz assim, que em seguida os apóstolos perceberam a necessidade de instituir diáconos. Eles perceberam a necessidade de instituir presbítero. Mas Jesus não veio do céu para fazer isso. E nem Jesus deixou isso na sua fala. Mas os discípulos, os apóstolos, que foram delegados ao governo da igreja, eles foram percebendo o crescimento da igreja e ali foram colocando esses homens para o exercício dessas atividades. E o pastor, no caso, ele conclui dizendo ali o seguinte, que durante os anos a igreja continuou crescendo e esse avanço sociológico que vem acontecendo, os fenômenos sociais que vão percebendo novos segmentos na sociedade, vai fazendo com que a igreja apresente abordagens que nos textos bíblicos não foram necessários, mas que nos dias atuais são necessários. Como, por exemplo, hoje na nossa igreja aqui em Pernambuco, nós temos um programa que atende aos irmãos da terceira idade, desenvolvendo atividade para eles, e nós chamamos de PROAT. Isso por quê? Porque o envelhecimento da sociedade, ou seja, as pessoas da terceira idade alcançando robustez e vivendo um pouco mais, nós percebemos o quê? A necessidade, e o nosso pastor percebe, que há uma necessidade de se fazer um atendimento específico, de abordagem bíblica, de acolhimento, de pastoreio. Então, quer dizer, nos textos bíblicos não existe essa necessidade diretamente, mas à medida que a igreja vai avançando, vai surgindo dirigente de escola, de campanha, de união de adolescentes, no caso de Pernambuco, né? Vai surgindo de PROAT, que é da terceira idade, e isso vai surgindo porque a sociedade vai desenvolvendo-se e aí a igreja também vai alcançando essa necessidade, como é o caso do diácono ali no início. E é uma segmentação, ou melhor, uma departamentização que tem como finalidade contribuir com o todo e fortalecer a igreja local. Não é uma departamentização que separa a igreja e que cada um é uma ilha, cada um vive no seu quadrado. Na verdade, a departamentização tem como finalidade, como o senhor falou, é fortalecer de maneira cirúrgica aquele segmento. Por exemplo, o senhor falou aí do PROAT, da terceira idade, mas somando com o corpo como um todo. Porque o surgimento desses grupos ou dessas lideranças são métodos. Métodos que correspondem ou atendem o princípio. E qual é o princípio? A edificação. Porque ele estabeleceu, Efésios 4:11 em diante, ele vai estabelecendo esses ministérios para que haja o quê? Edificação. Para que haja amadurecimento, até que ele alcance, esse cristão alcance a estatura da varonilidade de Cristo. Ele alcance essa maturidade em Cristo, esse é o princípio. Então, para isso, Deus fornece liderança. E é isso que tem acontecido com a nossa igreja, e é esse princípio que está nas Escrituras Sagradas. E atentando para a grande comissão que Jesus mandou pregar o Evangelho, Jesus mandou fazer discípulo todas as nações. Jesus mandou ensinando-os a guardar, mas Jesus não disse como deveria ser feito isso. E aí entra o que o senhor falou, a metodologia. A metodologia, ela é variável, adaptável e mutável, né? E imutável. Né? Aí, gostei. Ela é variável, ela é adaptável, ela é mutável, porque ela vai atender a necessidade de cada contexto. Por exemplo, os contextos, os métodos utilizados pela igreja aqui em Pernambuco, os métodos que são utilizados, pode ser que o missionário, o senhor já foi missionário, o senhor pode dizer isso, pode ser que tem coisas aqui que não encaixa naquele contexto de África. Mas os princípios são imutáveis. Isso, perfeito. E por serem imutáveis, esses princípios, porque são espirituais e bíblicos, a questão é que o princípio objetiva a edificação. E os métodos, eles são adaptáveis. Então, os princípios, eles nunca mudarão. Por exemplo, o universo prático, para ninguém estar viajando. Por exemplo, aqui o culto de oração é na quarta-feira.
É na quarta-feira. Pode ser na África, não sei se funciona na quarta, no contexto, como é que funciona lá? Funciona na quarta, pastor. Na Mas quarta. o evangelismo aqui é no domingo à tarde. Certo. Lá fazíamos no sábado pela manhã, que era o momento que tínhamos o maior contingente de pessoas nas ruas e nas frentes de casas ou nas praças. Então utilizávamos o sábado pela manhã para o melhor alcance. Pronto. E é nesse sentido que nós estamos falando de metodologia, né? E nunca em relação aos princípios, mas os métodos eles podem variar, porque vai depender de contexto de cada situação. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. Não saia daí. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudando a 8ª lição, que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. No bloco anterior, nós comentamos aqui, trouxemos uma rápida introdução sobre o tema, né, a igreja que enfrenta os seus problemas. Vamos agora para a próxima tela. Irmão Jonas, mapa mental. O mapa mental, que na verdade são os tópicos e os subtópicos da lição distribuídos, e chamamos a atenção para as palavras que estão acima de cada tópico, que na verdade são os objetivos. O primeiro objetivo do primeiro tópico, a identificação dos conflitos. O que é que o professor vai fazer? Ele vai analisar, vai identificar esses conflitos. Como esses conflitos serão analisados? A partir da sua natureza cultural, da sua natureza social e, por fim, ele faz aquela pergunta que não é uma pergunta somente retórica, mas qual é, na verdade, a prioridade? No segundo tópico, temos como objetivo explicar a delegação de tarefas. Ou seja, existem dois ministérios, o ministério da oração e o ministério da palavra. Não são dois, mas ao mesmo tempo são integrados, né? Lado a lado, não se separam. Não há conflito entre tarefas. Explicar o que é, na verdade, a diaconia é muito interessante, que nesse ponto da lição ele faz uma separação sobre a função do diácono e a diaconia. E no terceiro e último tópico da lição é seguindo os princípios cristãos, fazer a aplicação, privilegiando o caráter e exercitando justamente os dons. Somente retomando para o professor ter na lição início, meio e fim. Primeiro ele analisa, depois ele explica e por último ele aplica. Ou seja, é um estudo aqui expositivo. Vamos para a próxima tela. A próxima tela, a exposição do textuário, né, irmão Jonas? É a exposição do textuário. O textuário por completo está em Atos capítulo 6, versículo número 13. Né? Uma explicação rápida diz o seguinte: os requisitos elevados, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria a seres atendido pelos 7 varões que assumiriam o negócio da distribuição de alimentos, indica a importância de todas as funções do serviço cristão. Cada um dos 7 varões preencheu um cargo que mais tarde veio a ser reservado aos diáconos. Eles ficaram responsáveis pelas necessidades práticas da congregação. Nesse comentário rápido do textuário, só levando em consideração essa questão que a Bíblia de Estudo Holman coloca, ele diz o seguinte: os requisitos, boa reputação, cheio do Espírito Santo e sabedoria, são requisitos altos, ou seja, isso já mostra a importância da função. São requisitos para todos os cargos, mas para o serviço, a Bíblia está dizendo o seguinte, a nota de rodapé da Bíblia Holman diz, olha, a função é tão importante que precisa de pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria para se fazer a coisa com equidade e equilíbrio. Um outro detalhe é que também eles iam trabalhar com mulheres, né? Com certeza, pastor. E não pode ser qualquer homem, né? Tem que ser um homem de boa reputação. E aí, em boa reputação, eu acho que envolve também a questão, a Bíblia não fala, mas já que eles iam trabalhar com mulheres, porque a lógica natural seria a mulher trabalhar com mulher. Seriam separar mulheres. Só que aí não é só um serviço, né, evangelista? Aí não é só um serviço da diaconia, como o termo está distribuído em todo o Novo Testamento. Aí é algo bem mais específico e por isso a gente entende que, pela lógica, nada mais lógico do que botar mulher para trabalhar com mulheres, mas aí foram separados homens com critérios e exigências altas, como o irmão Jonas disse, mas isso aí apontando de que
especificamente aí no capítulo 6, não diz respeito apenas ao serviço da diaconia, mas algo que deveria ser, ou que estava sendo institucionalizado para a igreja de todos os séculos. Sem sombra de dúvida, pastor. Eu acho que foi muito pertinente essa sua fala em destacar essa expressão boa reputação. É comum a gente, aqui ou acolá, escutar histórias de pessoas que, de repente, não honram a função, como diz o texto, importante que foi colocado sobre ele. O texto diz que isto era um importante negócio. E por que importante negócio? Primeiro, porque envolve a ética, como o senhor falou, reputação está relacionada à questão da ética, e principalmente por tratar de cuidar de mulheres, detalhe, viúvas. Obviamente, esses homens, quando chegaram lá para levar o mantimento, para levar a ajuda necessária, a oração também, o acolhimento, eles precisariam exercer aquilo que Cristo tanto ensinou, né? Ser luz do mundo, né? E não poderia ser qualquer pessoa, deveria ser alguém que tivesse esse destaque. E o texto diz, boa reputação, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Há casos em que, claro, a Bíblia não entra em detalhes, como o senhor falou, mas esse cheio de sabedoria aqui era até para resolver as querelas que haviam ali no meio da igreja, né? Provavelmente, pastor, na questão da distribuição, porque a gente sabe que Paulo mais na frente vai tratar sobre questões de viúva, e ele vai dizer, olha, as viúvas que têm filhos têm que ter um tratamento diferente daquelas que não têm. Uma viúva que tem mais de 60 anos tem que ter um tratamento daquela viúva que tem 20. Então, essa sabedoria, pastor, eu entendo que era até na distribuição dos víveres, ou das ajudas, ou da própria assistência. Então, essa reputação fala da sua conduta, essa sabedoria fala do discernimento em dividir, em ajudar, e ser cheio do Espírito Santo, por que não dizer, no atendimento espiritual. Esses diáconos, certamente, cheios do Espírito Santo, realizaram grandes prodígios, porque Estevão, a partir do versículo 8, diz isso, pastor, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais. Então, era necessário que esses diáconos também fossem instrumentos de Deus na realização desses milagres. Então, boa reputação, que é ética cristã, sabedoria, que é discernimento do Espírito para saber atender às necessidades nos momentos e nos lugares certos e com as pessoas certas. E cheio do Espírito, que é o atendimento espiritual, era necessário nesse início da igreja, sem sombra de dúvida. E essa sabedoria implica também, naquilo que o senhor já falou, da experiência, né? Exato. Eram pessoas que já viviam no meio da comunidade, Sim, sim. e que se percebia que aquela pessoa tinha uma habilidade, Sim, a habilidade dada por Deus de resolver essas querelas, né? exatamente. Então, ora, se a gente vai tratar de um problema que gerou uma murmuração na igreja e já entrou em linha de conflito as Perfeito. viúvas helenistas com as viúvas hebreias, é preciso um homem que possa separar, e Sim. não só separar, mas pacificar Exatamente. a situação. Então, sabedoria aí era um dos requisitos, né? Sem sombra Como de o texto dúvida. mostra, que seria importante que aqueles que fossem escolhidos atendesse esses critérios. Exato, pastor. Imaginemos, então, uma visita de um diácono aqui na igreja de Jerusalém, que chega lá e tem uma viúva lá que está, como diz o texto, murmurando. Se ele não tem sabedoria, pastor, para chegar com a palavra de Deus, para apaziguar, ele vai lançar mais, como diz aqui no Nordeste, mais lenha na fogueira, essa murmuração vai aumentar. Então, essa sabedoria, óbvio que nós entendemos que é até uma ação do Espírito Santo, né? Mas é para apaziguar a coisa, para acalmar. Então, era necessário que tivesse essas qualificações, sem sombra de dúvida. Para não fazer como, de repente, aí o camarada vai resolver o problema, aí a viúva murmura, aí disse, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Pois é. Isso é problema difícil. de Pedro. Ou então a senhora tem razão. Isso a senhora tem razão, o problema lá Vai aumentar olha, o problema. Pedro, Tiago e João, bota os três numa panela, não dá um. Aí ele joga mais murmuração, Perfeito. mas o apaziguador não. O apaziguador chega, não, olha, irmã, entenda que o povo cresceu,
a estrutura ainda é pequena, o Espírito Santo ainda está direcionando, tenha paciência, a senhora vai ser atendida, a senhora vai ser contemplada, que é justamente essa sabedoria, né, irmão? Eles serviam, pastor, como que conselheiros, né? O texto diz que a palavra dita ao seu tempo, ela é como maçãs de ouro em salvas de prata. Eu entendo que essa sabedoria aqui é até trazer um conselho, uma orientação. Detalhe, né? Quando a gente olha para o texto, diz que houve uma murmuração contra os hebreus. Então, de fato, já havia um montim levantado e eles precisavam chegar lá como um bombeiro, no bom sentido da palavra, e apagar o fogo. Vamos para a próxima tela. A próxima tela aí nós temos a palavra diaconia, irmão Jonas. A palavra diaconia no grego do Novo Testamento refere-se a serviço ou ministério, especialmente aquele feito com humildade e para benefício dos outros, sem buscar nenhum privilégio, pastor. É muito interessante observar, porque a lição trabalha diácono, né? Enquanto também diácono enquanto função e a diaconia enquanto serviço. Então o professor tem que estar muito ligado nisso para não confundir as coisas, porque a diaconia nós estamos exercendo ela aqui também. Mas o diácono, ele cumpre um determinado requisito levantado pela igreja, claro, já exarado no texto bíblico sagrado para assumir aquela função. Então diaconia do grego refere-se a isso, serviço, ministério. Jesus foi chamado de diácono, né? Uhum. Vamos para a próxima tela. Próxima tela. Aí nós temos a identificação dos conflitos de natureza cultural, conflitos de natureza social e qual é a prioridade. Vamos para a próxima tela, por favor. Nós temos aí a identificação dos conflitos. Irmão Jonas. A igreja era formada pela comunidade judaica de Jerusalém, que se comunicava em hebraico, e pela comunidade de língua grega, judeus helenistas, que se comunicavam em grego. Estes últimos faziam parte da diáspora, judeus espalhados por diferentes partes do mundo greco-romano, que por conta da falta de contato com a sua terra de origem, não se comunicavam mais em hebraico, mas somente em grego. É bom pontuar que o primeiro conflito que o autor da lição traz para a gente seria esse conflito de natureza cultural, porque a gente está tendo línguas diferentes aqui, consequentemente, quem assume a língua assume também culturas diferentes. E o que é que acontece aqui? São praticamente duas nacionalidades que tem aqui, representada através de culturas e costumes diferentes. Então, esse é o primeiro conflito trabalhado, que não deixa de ser um conflito também atual, essa questão de identidade cultural, pastor. Evangelista Alessandro, a gente vê aí a questão cultural. Agora, lembrando também que nós temos aí uma dificuldade ainda de alguns judeus, que a gente sabe que historicamente os judeus da Palestina, eles não consideravam os judeus fora da Palestina, especialmente de língua grega, como judeus autênticos. É até natural entender que as mulheres hebreias, elas fossem bem atendidas, porque o judeu entendia que Jesus não veio para revogar a lei, mas para confirmar, e a lei já estabelecia qual o procedimento natural que se fazia ao órfão, à viúva e tal. Entretanto, nós temos aí também uma outra situação que pode ser analisada, que é a questão teológica. Porque, ora, se o judeu, o hebreu de língua hebraica, não considerava necessariamente o judeu de língua grega um judeu legítimo, mas um judeu misturado, nós temos aí a possibilidade de se compreender perfeitamente de como é que esse camarada pode, como é que essas viúvas podem se encaixar dentro desse projeto, já que Jesus era judeu, Jesus falava aramaico, etc. tal. E para os judeus de língua grega, o texto, os historiadores dizem que o texto da Septuaginta, o Antigo Testamento em grego, era o texto inspirado. Eles nem consideravam o texto hebraico como referência. Então, nós temos aí também um problema que a gente poderia tratar de ordem teológica. Sem sombra de dúvida, pastor. Essa questão ela é importante ser dita porque pode haver uma confusão quando vai analisar o versículo 1 que diz: ora, naqueles dias
crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas. Aí diz aqui, no ministério cotidiano. Tem um historiador chamado Hubert, ele escreveu um livro chamado História da Igreja Cristã. Ele diz que há 3 tipos de judeus nesse primeiro século. Há o judeu, que nasce na Judéia e é filho de judeu e de judia. É o judeu puro, como o senhor falou. Há o judeu helenista, que é o judeu, filho de um judeu e de uma judia, mas que nasceu fora dos territórios de Jerusalém. Então ele é judeu de nascença, no sentido biológico, mas ele é considerado helênico porque ele recebeu a influência toda lá fora. A cultura grega, a língua e etc. E tem os prosélitos, que são os gregos, os gentios, que se convertem ao judaísmo e tornam-se judeus por conta da profissão de fé e do rito, da circuncisão e etc. O que dá a entender aqui pelo texto de forma muito clara é que eram judeus helênicos. Eram judeus que estavam fora dos territórios de Jerusalém, provavelmente por conta da festa do Pentecoste, eles vão vir para Jerusalém adorar a Deus. Ali eles recebem aquela palavra e se tornam cristãos, por assim dizer, vai fazer parte da igreja de Jerusalém. Mas eles tinham existia um certo preconceito, pastor, por isso foi bom a sua fala. Em que sentido? Eram judeus helênicos, eles eram judeus, mas tinham nascido fora da sua terra. Então, a interpretação que se tem é muito parecida com a questão dos samaritanos. Essa mistura, digamos, mistura no sentido não do sangue, era um judeu com judeu, mas mistura na ética, na interpretação do texto. Vale salientar que o Novo Testamento não estava escrito ainda aqui, ainda estava em produção. Então, tudo que fosse de interpretação bíblica era baseado no texto do Antigo Testamento. E por isso que alguns dizem que eles eram desprezados. O texto diz aqui, e suas viúvas eram desprezadas. Esse desprezo aqui não era um preconceito, por assim dizer, por parte dos apóstolos. Não havia isso. Mas alguns na igreja olhavam eles de uma maneira diferente por uma questão de uma interpretação até teológica, como o senhor falou. E aqui é onde entra os apóstolos na escolha desses discípulos, volta aquela história da sabedoria. Era preciso ter sabedoria para fazer isso acontecer, ser resolvido esse problema. Então, de fato, aqui a gente pode dizer, pastor, de que há uma necessidade urgente de se resolver uma questão de necessidade, por que não dizer material, social, mas também uma necessidade até teológica. Isso vai desembocar no capítulo 15, que a gente não vai falar sobre isso agora, mas isso vai desembocar num problema lá no capítulo 15, que já começa aqui com essa questão teológica. O professor falando aqui, eu me lembrei de uma situação de comentário de Craig Kinner. Quando, lendo esse comentário, já há um tempo atrás, ele diz que o que está acontecendo no capítulo 6 é resultado do capítulo 2. Por causa da vinda de muitos vindos de várias partes para Jerusalém para participar da Páscoa, e o Pentecostes, né? No dia de Pentecostes eles estavam reunidos. Então, essa vinda desses judeus de fora para essa comemoração, quando eles se depararam com a efusão do Espírito Santo, eles disseram, isso aqui já foi profetizado para nós. O Messias de fato veio. O que nós ouvimos em nossa terra, de fato é real. E eles foram convencidos. Então, o que disseram? Alguns pensando, esse será o momento da restauração, então não vamos mais voltar, vamos ficar por aqui. E ao ficar em Jerusalém, eles encontraram a falta de uma capitalização, né? De uma condição financeira para se manterem em Jerusalém. E aí se gerou essa dificuldade entre eles, de tal maneira que acabou tendo essa situação de murmuração. E vale destacar que estamos falando do primeiro século, Perfeito. do governo romano, do período na história chamado feudalismo, os feudos, considerando de que não havia um direito previdenciário, não havia INSS, e para aqueles que não tinham renda alguma, não existia o LOAS, que nós temos na nossa estrutura jurídico-previdenciária e garantido pela Constituição. Então você tem duas situações completamente diferentes do ponto de vista de direito previdenciário.
né? Porque algumas pessoas pegam aqui o texto do primeiro século e querem lançar automaticamente para cá. Peraí, nós estamos no Estado Democrático de Direito, todos são cidadãos brasileiros, nós contribuímos com nossos impostos, e aí a palavra imposto, a gente não dá voluntariamente, a gente é obrigado a pagar. E, segundo a Constituição, é direito do Estado, dever do Estado, melhor dizendo, promover políticas públicas na área da habitação, segurança, educação, aposentadoria, isso gerado todos pelos recursos que nós pagamos de nossos impostos, coisa que, aliás, do ponto de vista, vamos dizer assim, previdenciário, não era a realidade da igreja do primeiro século. Vamos para a próxima tela, por favor. Um conflito de natureza cultural, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, Atos 6:1, parte A, e um conflito de natureza social, viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que eu acho interessante aqui, veja, a gente falou aqui da metodologia, das estruturas que são flexíveis, porque ele atende a uma demanda sociológica, são flexíveis. O que eu acho interessante aqui, irmãos, é que aqui no texto, as viúvas helenistas passam a ser atendidas, porque as viúvas hebreias já eram atendidas. Então, todo mundo foi atendido. Quando nós vemos lá em 1 Timóteo, capítulo 5, nós temos uma igreja, vamos dizer assim, já no seu estado, na sua fase adulta. Vamos, essa ilustração que eu trouxe aqui, a igreja, Atos 2, a igreja bebê, que vai crescendo, desenvolvendo, tem o seu lado adolescente, chega na fase adulta. Quando chega na fase adulta, o apóstolo Paulo, que é aquele que vai forrar, vamos assim dizer, a teologia, a ética teológica do Novo Testamento, a partir da premissa do Sermão do Monte de Jesus, ele vai apenas traduzir tudo o que Jesus disse lá no Sermão do Monte de maneira contemporânea. Aí Paulo vai dizer assim rapidamente, Paulo vai trabalhar o texto sobre as viúvas, e aqui, enquanto que Atos 6, todas são atendidas, Paulo vai dizer, o trabalho cresceu e não tem como, porque senão a igreja vai viver só para fazer assistência social. Então, ele deixa um motivo pelo qual ele estabeleceu os critérios aqui de 1 Timóteo 5, 3 em diante. Versículo 16 do capítulo 5, ele diz assim: se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Para que, fala de finalidade, para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Então, veja, Paulo estabelece agora, aqui no capítulo 6, todo mundo recebeu, mas agora a igreja, eu estou chamando a igreja na fase adulta. Paulo diz, se avolumou muita gente, Paulo diz, não tem condições, a igreja está sobrecarregada. Então, Paulo, vamos estabelecer um critério, 60 anos. E o que eu acho fantástico desses 60 anos é que 60 anos é justamente a idade previdenciária, vamos assim dizer, da aposentadoria na maioria dos países do mundo. 60, 63, 65. E como é que Paulo, no primeiro século, que tem um contexto cultural completamente diferente, já estabeleceu isso? Então, quer dizer, de 60 para baixo, ninguém. Segundo, que tenha sido mulher de um só marido. Não só isso, mas tinha servido bem. Ok. Só que tem outro critério. Paulo diz assim, se você tem filho, que o filho cuide de você. Paulo deixa claro que a situação das viúvas era uma responsabilidade da família e não da igreja. Ele fala até dos netos, né? Isso, de netos, veja. Ele fala dos filhos, ele fala dos netos, e esse texto que eu li aqui, se alguma mulher crente tem viúvas, ou seja, na família, ele pega o radar, pega a família todinha. Se na família tem uma mulher crente, essa tem
a responsabilidade de cuidar desta viúva. Veja. E ele diz que isso é o exercício da piedade, né? Isso, é o exercício da piedade. E voltando àquilo que nós comentamos, não é como hoje no Brasil, você tem um sistema previdenciário, você não só tem aposentadoria, mas você tem benefícios que são garantidos pela legislação. Você tem, por exemplo, pessoa que não tem renda nenhuma e que tem uma determinada idade avançada, ele pode pleitear o LOAS, que é um benefício que ele recebe. Tem a aposentadoria por tempo, tem aposentadoria por invalidez, existem benefícios que ele consegue adquirir em decorrência de determinadas deficiências. Então, a gente tem um sistema previdenciário que está estabelecido na legislação brasileira que conflita completamente com aquela situação aqui, onde todo mundo ajudava todo mundo. Agora, claro, o princípio continua. Continuamos evocados com o princípio de ajudar um aos outros. Mas a forma é que muda. A forma é que muda porque a realidade e o contexto que nós vivemos é completamente diferente. Nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já já. Queridos irmãos, estamos de volta para o último bloco desse seu programa Escola Bíblica Dominical, nesta oportunidade estudando a 8ª lição que tem como título Uma Igreja que Enfrenta os Seus Problemas. Vamos agora para a próxima tela. Próxima tela, segundo a delegação de tarefas, o Ministério da Oração e da Palavra, não há conflito entre tarefas e a diaconia. Vamos para a próxima tela, por favor. A próxima tela é a delegação de tarefas. Evangelista Alessandro. Pois não, pastor. Diz assim, a distinção entre os responsáveis pelo Ministério da Palavra e os responsáveis pela distribuição de alimentos marca o início da distinção funcional de atribuições e responsabilidades na igreja primitiva. Os apóstolos, aqui os 12, acreditavam que a oração e a pregação eram os seus deveres primários. Não é que as outras funções não tinham importância. Na verdade, os requisitos elevados, como boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, a serem atendidos pelos 7 varões que assumiriam o negócio da distribuição de alimentos, indica a importância de todas as funções no serviço cristão. Isso é uma citação aí na página 1731 da Bíblia de Estudo Holman. E aqui, pastor, se o senhor permite, eu acho que é bom a gente aproveitar e fazer mais um comentário a respeito desse texto, né? Aqui fica claro que a necessidade desses diáconos foi para que os apóstolos tivessem possibilidade de se dedicarem mais à ministração da palavra, ao estudo, à preparação de outros obreiros, né? Não significa dizer de que os apóstolos em algum momento não dessem assistência à igreja. Obviamente que sim. Mas a prioridade deles era para o ministério, como diz o próprio texto lá em Atos 6, para que eles se dedicassem ao ministério da palavra. E aqui diz assim a palavra do Senhor. E os 12, convocando a multidão, veja que isso foi uma iniciativa apostólica, foram eles quem fizeram essa convocação, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Em outras palavras, ele estava dizendo, olha, a gente precisa se dedicar aqui a preparar aquilo que é o alimento para a igreja, né? Enquanto que o alimento físico, alguém pode resolver, que é os diáconos, mas o alimento espiritual ficou sob a responsabilidade, por assim dizer, dos apóstolos. Então, não é de forma alguma minimizar uma coisa em detrimento de outra, mas distribuição de tarefas, como foi falado aqui desde o princípio. Os diáconos seriam aqueles que levariam as necessidades físicas, emocionais dessas pessoas sendo atendidas e os apóstolos as necessidades espirituais. Uma coisa que é importante destacar é o seguinte, é que algumas pessoas às vezes olham o serviço do diácono, né, o serviço diaconal, como sendo menos espiritual do que o serviço de um pregador, Só que é importante lembrar de que tudo o que se faz, não só na igreja, sim, mas até as funções que desenvolvemos em nossas profissões, sim,
tudo é um serviço sagrado, né? Essa ideia da separação, de que algumas coisas são secular e outras coisas são religiosas, foi fruto do iluminismo, né? Entre outros que assim desenvolveram, Max Weber trabalhou essa questão desse conceito de secularização, e algumas pessoas acabaram absorvendo. Eu já vi pessoas dizerem assim, olha, eu sou crente na igreja, mas na minha profissão eu sou profissional. Quando Paulo ele vai deixar claro de que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Paulo ele em Colossenses capítulo 3, rapidamente aqui para a gente, só para fechar o pensamento, Colossenses capítulo 3, versículo... Colossenses capítulo 3, versículo 22, 23, Paulo diz o seguinte, 22, 23, 24. Servos, obedeçam em tudo a seus senhores aqui na terra, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, visando sempre agradar pessoas, mas com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita. E nisso ninguém será tratado com parcialidade. E Paulo está tratando aqui das relações trabalhistas. Paulo não está falando do que, vou usar o pensamento da secularização. Paulo está tratando de questões seculares, mas Paulo está dizendo, não existe questões seculares. O que existe é serviço. E todo serviço é um serviço a Deus. E todo serviço a Deus deve ser feito não como aos homens. Aqui, ó, é a mordomia cristã. Exatamente. É a mordomia cristã, nós chamamos a mordomia cristã, mas é a mordomia divina, que, claro, só os cristãos fazem porque tem essa consciência, mas é um princípio do trabalho e da produção para a glória de Deus no sentido universal. Lembrando que no Antigo Testamento o sacerdote ele oferecia o sacrifício, mas tinha os levitas que limpavam o altar, tinha os levitas que lavavam as vestes sacerdotais, faziam o trabalho de lavanderia, trabalhavam na lavanderia do templo, vamos usar um termo contemporâneo, na lavanderia do templo. Eles nunca iam oferecer sacrifício, mas eles eram da lavanderia. Mas o serviço como um todo é um serviço espiritual. Então, recepcionar uma pessoa na igreja, procurar colocá-la em um lugar, arrumar um lugar para ela sentar, organizar um banco, pegar algum papelzinho que está no chão, tudo isso é serviço sagrado, né? Porque tudo deve redundar para a glória de Deus. Vamos para o próximo tópico? E aí, irmão Jonas, rapidamente, a delegação de tarefas. Sobre esse tópico, a delegação de tarefas, partindo de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 6, nós encontramos uma sequência de como os diáconos foram chamados. Começa da seguinte maneira: os apóstolos convocam a igreja, Atos capítulo 6, versículo 2, os apóstolos estabelecem os requisitos para o diaconato, Atos 6, verso 3, a igreja escolheu os candidatos, Atos capítulo 6, versículo 5, e os candidatos foram apresentados aos apóstolos, e Atos capítulo 6, versículo 6 ainda, que é a parte A e parte B, os apóstolos delegaram a função aos diáconos. É bom observar que nesses critérios que estão sendo, ou melhor, dessa sequência de eventos do versículo 1 até o versículo 6, a figura dos apóstolos aqui é importantíssima, porque é eles quem convoca, no caso é os apóstolos quem faz a convocação, e é justamente o apóstolo quem delega, ou seja, tudo parte dos apóstolos e não simplesmente do povo. Vamos para a próxima tela. Próxima tela, seguindo os princípios cristãos, privilegiando o caráter e exercitando os dons. Próxima tela.
E aí nós temos, ministro Sóstenes, quem são os diáconos, seguindo os princípios cristãos. Eu queria que o senhor pudesse ler, por favor. Pois bem, pastor, o texto diz aqui, quem são os diáconos? É um encargo sob a direção do ministro da igreja, relacionado com os serviços de ordem material e social. A Bíblia faz referência a alguns desses encargos da esfera dos diáconos, como o repartir, o exercer misericórdia e o socorrer. Conforme o modelo do Novo Testamento, os diáconos não tomavam parte na administração e direção da igreja, mas, além de fazer serviços materiais e sociais, alguns cooperavam na pregação da palavra, como Estevão e Filipe, conforme nós vemos no comentário do pastor Baxter na Teologia Sistemática, não é? Nós vemos aqui, pastor, que a função exercida por eles, esta atividade, ela era de suma importância para a igreja. Enquanto o senhor falava aqui sobre a mordomia cristã, sobre o serviço oferecido pelo diácono, eu me lembrei de uma fala de um pastor que já está com o Senhor, pastor Manuel Motinho. Era um pastor português que por várias vezes frequentou aqui a nossa igreja a convite do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. E uma frase que ele disse há mais ou menos uns 23 anos atrás, mas a minha mente captou e hoje eu gostaria de reproduzir, ele falando para líderes de campanhas evangelizadoras, ele disse assim, serviço para Deus é serviço. E ele ali argumentou biblicamente, ele disse, quando o jumentinho carregou Jesus para dentro de Jerusalém, era um serviço prestado. Quando um anjo foi libertar Pedro, era um serviço prestado. Quando os discípulos organizaram a mesa para a ceia com Jesus, era um serviço prestado. Por quê? Lamentavelmente, algumas pessoas, de forma equivocada, não é, entendem que o serviço para Deus é simplesmente estar no púlpito transmitindo a palavra. Eu estou servindo, pregando. E esquece que aquilo que o Senhor mesmo apresentou, o princípio do Antigo Testamento em relação à liturgia para a apresentação do sacrifício. Toda aquela elaboração, desde o esquartejamento, a higienização do ambiente, tudo aquilo ali fazia parte do serviço de adoração ao Senhor. E o diácono, ele exercendo o seu papel, ele não pode ser visto como uma pessoa que está à parte, mas é um serviço importante para a igreja, a diaconia, né? Tanto o diaconato como uma função, como o próprio serviço da diaconia. Isso é tão interessante que quando nós lemos um texto, pastor, eu vou sair um pouco, mas para a compreensão, né? Mateus capítulo 25, Jesus fala do serviço de uma maneira tão tremenda, tão maravilhosa, né? Capítulo 25 de Mateus e o verso de número 34. Diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu estou lendo esse texto, pastor, porque Jesus aqui está ensinando um princípio aos seus discípulos sobre o serviço. E nós não podemos confundir a responsabilidade da igreja com a responsabilidade do Estado. Nós não podemos confundir a responsabilidade que a igreja tem com a responsabilidade que é social, que é familiar. Algumas pessoas costumam dizer assim, a igreja deve tirar o dízimo para construir casas. Onde é que está escrito isso? A Bíblia não apresenta nenhum fundamento para isso. Mas a igreja, sim, tem uma atividade de contribuir para aqueles que são domésticos na fé. Nós vemos que o homem que era gadareno e ele vivia endemoniado, ele estava nu, estava jogado, mas depois da libertação, ou seja, depois da obra do evangelho, ele foi assistido, ele foi encontrado vestido. A igreja cumpre esse papel. O diácono, ele também exerce esse papel de forma oficial.
e assim o serviço ele é realizado em favor da Igreja de Cristo. A igreja ela tem uma responsabilidade social e aqui nós temos o departamento social da igreja, temos o projeto Samuel. Os que não conhecem a atividade social que a nossa igreja desenvolve, só é ir ali procurar o departamento social da igreja e ver as diversas áreas em que esse departamento social atua. Agora, é importante também lembrar de que o social é uma responsabilidade de cada crente, não é, né, ministro? Eu lembro de Tiago, que ele fala da religião prática, e diz, ó, você vai visitar um irmão, de repente ele está necessitado, e você chega lá e vai fazer uma oração. Não, você não vai fazer apenas uma oração. Você deve levar alguma coisa para o seu irmão. Então ele traz a responsabilidade não para um aspecto coletivo, mas para um aspecto individual. O social, eu devo realizar o social. Aí tem pessoas que dizem assim, mas a igreja, o que é que a igreja está fazendo? A igreja está fazendo. Quer saber o que a nossa igreja faz? Procura o departamento social. Agora, a grande pergunta é, o que eu estou fazendo? Eu estou ajudando alguém? Eu estou repartindo o meu com alguém? Eu acho que essa é a grande pergunta. Perfeito, pastor. E aqui a gente vai retomar uma fala que foi apresentada pelo nobre companheiro aqui, professor Jonas, de uma diferença abissal entre o exercício do diaconato, que é uma atividade específica feita por homens específicos relacionados ao trabalho da igreja, de forma ministerial, podemos assim falar, como está na Declaração de Fé na página 138 e 139, e a diaconia, que a diaconia é esse serviço voluntário de atendimento ao irmão de forma individual, de forma, por que não dizer assim, como representante do corpo de Cristo, o corpo místico, né? Eu, como crente que faço parte desse corpo, posso atender, por que não dizer assim, a uma pessoa, sem que seja necessariamente um diácono, mas estou exercendo uma diaconia, eu estou exercendo uma assistência a um irmão. O texto que o ministro leu é maravilhoso. Quando um crente, por exemplo, o pastor, sai da sua casa, mesmo se ser um diácono oficial, no sentido ministerialmente falando, e ele vai visitar uma pessoa, até na campanha evangelizadora, ele está exercendo uma diaconia. Não é um diaconato, mas é uma diaconia, é um serviço. Quando alguém, por exemplo, vai fazer uma oração por um enfermo, ele está exercendo esse trabalho. Então é muito bom essa fala, porque a gente faz aqui duas diferenças. Primeira diferença, o que era um diácono separado pelo ministério, porque aqui foram os apóstolos quem convocaram, eles não auto se denominaram diáconos. Os apóstolos convocaram a igreja e eles constituíram esses homens. Então há um pré-requisito aqui. Segundo, fazer uma diferenciação entre esse assistência pessoal que eu posso fazer e o que o ministro Sóstenes falou lá atrás, de confundir o que a igreja faz ou o que cada crente individualmente faz com o que o Estado deve fazer. A questão assistencialista não é de obrigação da igreja. É claro que desde que seja possível, nada impede fazer. Por isso que quando o senhor citou aí o trabalho sério que a igreja desenvolve, né, pelo projeto Samuel, nós temos toda a certeza de que quem conhece esse trabalho sabe de que a igreja está fazendo, de alguma maneira, até as irmãs que trabalham ali, um tipo de diaconia. Mas elas não são diaconisas, porque não existe, pelo menos na Bíblia, a apresentação de mulheres nessa função, mas sim homens. O texto que eu falei é Tiago 2:15, diz assim: se um irmão ou irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma está morta. Vamos para a próxima tela. A próxima tela fala das qualificações morais, qualificações espirituais e qualificações intelectuais que nós já comentamos. O que eu acho interessante, irmão Jonas, é que esse texto ele tem uma similaridade muito grande com o texto de Êxodo 18. E ali, como aqui, os critérios são os mesmos, são palavras diferentes, mas os critérios são os mesmos, qualificações morais, qualificações espirituais, qualificações intelectuais.
E também foi uma discussão metodológica, porque lá em Moisés, veja, Êxodo, vamos rapidamente, que o tempo já está indo embora. Êxodo capítulo 18, versículo 13. Veja só, primeiro o problema, versículo 13. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Versículo 14. Quando o sogro de Moisés viu tudo o que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Quer dizer, isso começou o problema. Moisés sentado, o povo desde a manhã até o pôr do sol em pé, falando aqui, considerando aqui o sol causticante do deserto, embora aqui a nuvem estivesse sobre o povo, sol causticante do deserto. Então, o sogro de Moisés aponta o seguinte: olha, o que é que vai acontecer se você continuar dessa forma? Versículo 17. Não é bom o que você está fazendo. Com certeza todos ficarão cansados, tanto você como o povo que está com você. E isso é pesado demais para você. Você sozinho não pode fazer. Problema, vai acabar. Não vai adiantar, você vai morrer com o povo. Qual a solução? Versículo 21. Procure entre o povo homens capazes aí de sabedoria, qualificações intelectuais, tementes a Deus, qualificações espirituais, homens que amem e odeiem a corrupção, qualificações morais. E o que Jetro propôs a Moisés? A mudança metodológica. Ele não questionou a autoridade de Moisés, como fez Arão e Miriam. Ele questionou a metodologia. E mesmo questionando a metodologia, ele foi bem humilde e dizia assim: olha, eu estou dizendo isso a você, mas se for de Deus, pergunte a Deus e ele vai dizer de fato se é ou não a orientação dele que eu estou passando para ti. Então, há uma similaridade muito grande entre essas duas situações. O tempo não dá mais para a gente comentar, mas fica aí para o professor fazer um exercício em casa. Nosso tempo foi embora. O que é que o senhor pode orientar o professor que nos acompanha no dia da aplicação desta lição? O professor da escola dominical, depois de tudo isso que nós comentamos aqui, e baseado no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 3, que a escolha para o serviço específico do diaconato não está se selecionando um profissional, está se selecionando um servo de Deus. Por isso as qualificações tão altas de sabedoria, boa reputação, que é exigida, porque é um servo de Deus que vai prestar um serviço específico à noiva do Cordeiro, à igreja de Deus. Então, por isso os requisitos altos, por isso tem que ser, acima de tudo, servo. E outra coisa que o professor pode observar, é cheio do Espírito, cheio de sabedoria, ou seja, tudo está lá dentro, que reflete justamente a prática de um servo de Deus. Ministro Sóstenes. Pastor, eu percebo que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, ela superou esse problema. Se nós, como professores, orientarmos os nossos irmãos a perceber que problemas existirão enquanto estivermos na terra, mas se olharmos para as Escrituras, encontraremos soluções. Temos um momento de pessoas que estão desapontadas com a igreja, com liderança, com várias pessoas. Isso ao redor do mundo tem acontecido. Mas todos aqueles que olham para as Escrituras encontram paz e segurança para continuar na jornada de fé. Esta é a minha proposta para os professores, para que convide os alunos a olhar para as Escrituras e assim continuar a caminhada para os céus. Ministro. Pastor, eu queria pontuar que no versículo número 5 aparece o nome dos 7 diáconos. E destes 7 que aparecem aqui, 2 são muito conhecidos nossos, né? Que é Estevão, o primeiro mártir da igreja, e Filipe, que se tornou um grande evangelista. Mas aparece o nome aqui de outros 5 que só é a única vez que aparece no texto e desaparece da Bíblia, da história, né? Por exemplo, Prócoro. Quem foi Prócoro, né? Nicanor, Pármenas, Nicolau. Esses homens não estavam preocupados em ser destacados ou apresentados, mas em exercer um trabalho. E eu acho que o mais bonito aqui na história desses homens é de que a diaconia, realmente, o diaconato aqui não foi em destaques, mas sim em ter o prazer de ser útil na obra.
Eu acho que vale a pena a gente destacar isso. Sejamos úteis, mesmo que o nome não apareça, mas sejamos úteis. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar. Evangelista Alessandro, nos dê a honra. Pois não, pastor, oremos. Querido Deus e Pai, queremos louvar o teu santo e eterno nome, glorificar-te, Senhor Jesus, por esta oportunidade tão maravilhosa de relembrarmos esses princípios bíblicos tão importantes para a vida da tua igreja. Continua nos ajudando para que possamos individualmente exercer, ó Deus, esse trabalho de atender os nossos irmãos, mas também, sobretudo, não esquecer de que tu levantaste homens para ajudar, Senhor, os pastores que estão ali, a liderança da igreja, para que o trabalho seja, Senhor, de alguma forma ordenado e que a tua igreja, Senhor, seja atendida. Continua dando saúde a esses homens, esses diáconos fiéis que têm de alguma forma cooperado na tua obra, Senhor, para a manutenção da tua obra, da tua igreja. Abençoa mais uma vez a Rede Brasil de Comunicação, abençoa nosso muito digno pastor presidente, abençoa a superintendência das escolas dominicais, enfim, a toda a nossa família. É o que nós te clamamos, Senhor, e te pedimos no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa. Hoje estudamos a 8ª lição com o título Uma Igreja que Enfrenta Seus Problemas. Na próxima semana veremos a 9ª lição com o tema Uma Igreja que se Arrisca. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas. Também está disponível no formato podcast no Spotify e em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Se inscreva, ative o sininho e compartilhe nossa programação. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.